8h31. Você já sabe que nesse horário tem o tabuleiro eleitoral com o Pedro Duran. Está aí na apuração o Pedro, mas também vai trazer para a gente aqui os números de cidades consideradas satélites em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso. Qual que é o cenário que a gente tem? Parece ali com o cenário das capitais? Mais ou menos, Carol. As disputas continuam acirradas, mesmo nessas cidades grandes da região metropolitana de São Paulo e da região metropolitana do Rio de Janeiro, com vantagem para os atuais prefeitos e aqueles que são apoiados por eles. Mas, além disso, tem um outro fator nessas cidades que são ex-prefeitos que estão tentando voltar ao cargo, que também aparecem com recall, também aparecem com força política, algo que, de certa forma, a gente já tinha trazido aqui no tabuleiro. Vamos olhar primeiro, então, o mapa para a gente mostrar que cidades são essas e a gente começa a falar de cada uma delas. Vamos ver a cidade de São Paulo, aqui no centro, e tem duas cidades consideradas satélites. Osasco, com 728 mil habitantes, e Diadema, com quase 400 mil. Por que cidades satélites? Porque elas dependem da cidade maior que puxa o movimento, acabam sendo muitas vezes cidades dormitório. Onde essas pessoas que moram nessas grandes cidades acabam, trabalham nessas grandes cidades, acabam dormindo nessas outras cidades, inclusive para ter um custo de vida mais baixo e ter uma condição melhor de qualidade de vida. Vamos começar então a mostrar as cidades. Qual é a primeira cidade que aparece? É Osasco. E aí a gente já coloca no tabuleiro. Olha só, Carol, a gente tem aqui no cenário o Gerson do Podemos, o Dr. Lindoso do Partido Novo e o Emílio de Souza, que é ex-prefeito, tentando voltar ao cargo. Aliás, essa é uma aposta dentro do PT que tem sido muito difícil para o PT recuperar cidades históricas onde já governou. As cidades mais pobres da região metropolitana de São Paulo, que tem menos recursos, como é o caso de Osasco e Diadema, que a gente vai mostrar, são cidades onde o partido tem tentado apostar para fazer essa reversão. Então, se a gente olha esse cenário aqui, a gente consegue perceber que a disputa ainda está muito parelha, tem candidatos que vão crescer nas próximas pesquisas e o Emílio de Souza é uma das apostas do PT, que está governando Diadema. O prefeito do PT é o prefeito de Diadema, que está tentando a reeleição. Vamos dar uma olhada em Diadema? Bora lá. Que a gente consegue mostrar, então, o destaque. Aqui. É, o José Felipe, que está aí na frente, né? E eu estou olhando aqui para a gente conferir os números, porque o Yamaguchi do MDB aparece com 34%, porque o MDB é um partido que sempre teve muita força nessa região e nesse cinturão, ou seja, Vale do Paraíba, algumas cidades do interior de São Paulo. A força histórica que o MDB não tem em São Paulo, ele tem no interior. O Ricardo Nunes, que é o atual prefeito candidato pelo MDB, é uma exceção. Ele era vice do Bruno Covas e ascendeu ao poder depois da morte do ex-prefeito. Mas o partido tem muito mais força no interior do que efetivamente na capital. Tá encostado, né? Exatamente. Você tem o Márcio do Podemos com 8% e o Gesiel do Republicanos com 1%. Mas você veja como o atual prefeito tem força nessa reeleição. Um cenário, mas ainda assim, disputa acirrada, né? Um cenário parecido com o Rio de Janeiro, onde a gente vai ver no mapa onde estão as cidades que são consideradas cidades satélites. Olha aí, Carol, você tem o Rio de Janeiro ali na ponta do mapa, Niterói com 481 mil habitantes, uma cidade que é só atravessar a ponte e você já chega em Niterói, São Gonçalo com quase 900 mil habitantes e Nova Iguaçu com quase 800 mil habitantes. Também são cidades grandes da Baixada Fluminense, da região metropolitana, que tem a disputa acirrada, com exceção de São Gonçalo. Vamos começar mostrando Nova Iguaçu? Vamos lá. Aí a gente passa adiante, porque Nova Iguaçu você tem o Dudu Reina aqui liderando essa disputa, ainda com um percentual baixo, mas um detalhe importante, ele é apoiado pelo senador Romário, que está na disputa dele, pelo Rogério Lisboa, que é o atual prefeito. Então, esses apoios de padrinhos têm conseguido levar ele para um percentual um pouco mais avançado do que o Clébio do União Brasil, que tem 18%, e o Tuninho, que é a aposta do PT, em uma cidade que também é uma cidade muito desprovida de recursos, uma cidade cuja população está em classes mais baixas e o orçamento é um orçamento muito baixo para tantos problemas que Nova Iguaçu enfrenta. E o PT não conseguindo deslanchar nesse cenário. Tem mais uma cidade na nossa sequência, São Gonçalo, que também é uma cidade grande, uma das maiores cidades do estado do Rio de Janeiro,
que tem uma disputa já mais estabelecida. Vamos rodar o mapa de São Gonçalo, por favor? Temos aí São Gonçalo? Temos, vamos lá. Por quê? Olha aqui, é o atual 73%. É isso, o capitão Nelson já está com um pé na própria cadeira, né? Tá para continuar onde está. Para continuar onde está com a disputa bastante favorecida. Esse é o mesmo cenário de outros prefeitos, inclusive de capitais, que têm conseguido bater ou superar os 70%. O Dimas do PT aparece atrás com 6% e o Josemar do PSOL com 2%. Mais uma vez, o PT não conseguindo fazer frente aos atuais prefeitos e tentar tirar deles uma votação significativa. Muito embora em cidades como São Gonçalo, Nova Iguaçu, Diadema, Niterói, o Lula teve uma votação expressiva em 2022. Então, superou a casa dos 30%, 40%. Mas não consegue fazer essa transferência de votos. Não consegue ser um bom cabo eleitoral para esses prefeitos. É claro, a gente está falando de uma semana de horário eleitoral. Isso deve mudar e o horário eleitoral, as pesquisas mostram, tem mais efetividade em cidades que não tem tanto recurso, onde a população é mais pobre do que em cidades mais ricas. Então, o horário eleitoral pode mudar a consciência do eleitor. A gente vai encerrar com Niterói, porque Niterói é uma disputa interessante, uma vez que o Axel Grael, que é o atual prefeito, não pode se reeleger, mas indicou o Rodrigo, que foi prefeito lá em Niterói. O Rodrigo Neves foi até candidato a vereador na cidade e ele tem uma avaliação muito boa. Quando foi reeleito com um percentual muito alto na disputa. Então, ele tem um recall bom e ele também já está com uma situação bastante confortável. O Carlos Jordi, que é deputado federal bolsonarista, a gente já falou dele aqui, está com 22%, aparece em segundo lugar, mas com um potencial ofensivo muito pequeno, perto do Rodrigo Neves. E a Thalíria Petroni, do PSOL, tem 9% da intenção de votos. Importante mostrar, Carol, que essa eleição é uma eleição supernacionalizada, porque você tem 3 figuras políticas conhecidas em nível nacional. Thalíria e Jordi são deputados, Rodrigo já foi prefeito, candidato ao governo. Então é uma eleição onde esse cenário ele tende a mudar pouco. Por quê? Porque o eleitor já conhece bem quem são os candidatos. E justamente esse conhecimento faz com que esses números sejam mais fidedignos à realidade e mais prováveis de serem pouco mudados até o dia da eleição. Pedro Duran, com o nosso tabuleiro eleitoral aqui no Novo Dia, sempre viajando pelo Brasil. Valeu, Pedro. Valeu, Carol. Até já. Até já.